Desenvolvimento de fala e linguagem, quando tem que acontecer? Praticamente, perto de 1 ano e meio, a criança já tem condições de usar um verbo e uma palavra para se comunicar. Então, poderia ser assim: mamãe, dá água, lava o pé, quero pão. Usando de 2 a 3 palavras até 1 ano e meio. Perto de 2 anos, a criança tem uma explosão de fala. A quantidade de palavras que a criança fala é muito grande. Então, quando a gente tem uma criança que não está conseguindo formar frases, que não está conseguindo desenvolver comunicação, fica só com o início das palavras, por exemplo, em vez de falar carne, fala cá, ao invés de pedir, aponta, ao invés de demonstrar o que ela precisa, ela só puxa o adulto pela mão. Isso não está adequado, porque aos 2 anos a criança tem que ter uma fala já com frases, né? Então, se você tem uma criança que perto de 2 anos, né, entre 1 ano e meio e 2, não está conseguindo trazer comunicação, não está conseguindo se fazer entender por palavras, então é fundamental que você procure ajuda para entender o que falta na estimulação da criança. É muito importante você saber que se não tiver alguma dificuldade, não vai ter tratamento. O tratamento só acontece quando existe um atraso, quando existe um risco para alguma dificuldade maior. Então, nós pais não temos que ter medo de procurar um fonoaudiólogo, não temos que ter medo de procurar o profissional certo, que entende, que trabalha com desenvolvimento de fala. O profissional que trabalha com fala, com comunicação, é o fonoaudiólogo. Então, tem que ser fono, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, alguma suspeita, alguma dificuldade com o seu filho, com a sua filha, não deixe de buscar ajuda. Simples orientações podem te ajudar a desenvolver a fala do seu filho, da sua filha, e até mesmo dar orientações em relação à alimentação. Você sabia que a alimentação influencia 100% no desenvolvimento de fala? Você sabia que o jeito como seu filho, a sua filha mastiga influencia se ele vai conseguir falar os sons corretamente ou não? A textura dos alimentos que você oferece, como esse seu filho mastiga, como ele engole. Porque os mesmos músculos que vão falar, língua, bochecha e lábios, são os mesmos músculos que fazem a alimentação. Então, tudo tem a ver, tudo está interligado. Então, buscar uma orientação, buscar uma ajuda, uma avaliação no tempo certo, com o profissional certo, pronto, é isso que vai te dar condições de promover e garantir o desenvolvimento correto do seu filho. Afinal, ele só tem você para fazer isso por ele, não é mesmo? E uma coisa muito importante é, se você tem dor de cabeça, você procura o médico certo. Se você tem um problema de estômago, você vai procurar o gastro. Se você tem um problema de pulmão, você vai procurar o pneumo. Então, se você tem uma criança com dificuldade de comunicação, você tem que procurar o fonoaudiólogo, ok? Então é isso. Essa é a dica de hoje e a gente se vê numa próxima.